Fala Vascaíno, fala Vascaína, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Não sei se você está reparando, mas nosso canal trocou de nome. Nosso canal se chamava Camisa do Vasco, agora a gente está passando aqui para chamar Alan Vascaíno por motivos óbvios. O primeiro é que meu nome é Alan e o segundo é que eu sou vascaíno. Não precisava nem de dica nessa, né? A questão é que o pessoal veio me reclamar comigo lá no Twitter, no Instagram, no TikTok, que não estava me achando no YouTube, que eu pedi para seguir e tal, e o pessoal não estava encontrando. Então eu mudei aqui, fica mais fácil também de você se comunicar comigo pelo meu nome. Vamos esquecer negócio de marca. Vamos falar aqui como Alan, aqui as opiniões são do Alan, não são da marca. Então, esse é o nosso canal. Combinado? Sem muita demora. Nosso canal aqui, como você já sabe, a gente faz um girão de notícias, tudo que está rolando sobre o Vasco, eu dou minhas opiniões. Se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no dia a dia do Vascão aí, se inscreve no canal, deixa o like aí para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e poder te recomendar mais coisas parecidas como essa. Vamos começar aqui, ó, nosso girão de notícias. Só antes te lembrando, se você não gosta de vídeo longo, tem aqui, ó, canal de cortes, Instagram, TikTok, Twitter, só você vir aqui na aba sobre do nosso canal, rolar para baixo que você vai encontrar tudinho aqui, tá bom? Seja pelo celular, seja pelo computador, aba sobre, tem os links lá. Lá a gente posta vídeo de até 1 minuto com notícia, com opiniões, com análises. Então vamos começar sem mais demora. Primeira notícia do dia. Curitiba não renova empréstimo e Galarza retornará ao Vasco. O Galarza não teve uma passagem ruim pelo Curitiba, ele começou muito bem, mas depois foi perdendo espaço, assim como aconteceu com ele no Vasco, e o Curitiba não vai renovar o empréstimo. É um jogador que volta para o Vasco, ele teve 11 partidas pelo Curitiba, sendo 9 como titular, começou bem lá, começou como titular, começou fazendo boas partidas, mas no final amargou um banquinho lá e está voltando para o Vasco. É um jogador que vem para o Vasco para compor elenco, eu acho o Galarza melhor que Juninho, melhor que Zé Gabriel, e é um ativo do Vasco, né? Um jogador que tem contrato com o Vasco, se ele jogar e se valorizar, de repente o Vasco consegue vender ele para algum lugar aí e fazer um dinheirinho com o Galarza. Com cláusula automática, Edmar renova por Vasco por mais um ano. Gente, isso aqui era inevitável. O Edmar tem a cláusula de renovação, é um jogador que não tem tanto mercado assim, dificilmente ele vai conseguir um outro contrato que vai pagar o salário que o Vasco tem que pagar a ele por causa da renovação automática, e o jogador usou do contrato para ficar mais um ano no Vasco. Também não adianta a gente querer reclamar agora, falar que o contrato foi mal feito, porque ano passado, quando a gente contratou o Edmar, a gente não tinha um pau para dar no gato. A gente não tinha nada para oferecer para o jogador, nem para ele, nem para os outros. O que a gente tinha para oferecer era a provisão de uma Série A em 2023 e um contrato melhor para o jogador caso o Vasco subisse a Série A, porque tem uma arrecadação financeira melhor, porque tinha a chance da 777 assumir. Então o Vasco usou do que tinha, o Carlos Brasil negociou com o que tinha, então não adianta também a gente querer reclamar agora, dizer que o contrato foi mal feito, porque era o que tinha. E eu vou mais longe, o Edmar, o problema do Edmar ano passado é que ele era o melhor lateral que a gente tinha. E ele comprometia algumas vezes. Se a gente tiver um ou dois laterais à frente do Edmar no elenco, o Edmar não é um cara que vai dar problema no grupo, não é um jogador problemático, não é um cara desagregador que vai atrapalhar o andamento do elenco para 2023. Se o Vasco fizer o papel dele, trouxer mais dois laterais esquerdos melhores que o Edmar, um para ser titular e um para ser reserva, ponto final, não tem problema o Edmar estar no grupo. E ainda tem mais, o Edmar tem mais um ano de contrato com o Vasco, mas não quer dizer que ele vai participar. O Vasco pode emprestar ele, dividindo o salário, o Vasco pode fazer 1000 coisas ainda com o Edmar. A única coisa que o Vasco não pode fazer com o Edmar é deixar ele ser o titular ano que vem de novo, só isso. O Edmar é um jogador de 36 anos, o Barbieri conhece o Edmar, foi o Barbieri que dispensou o Edmar do Bragantino para vir para o Vasco. E o Paulo Brax disse que contratou o Barbieri porque é um treinador que monta um time com intensidade, que quer o Vasco jogando com intensidade. Não dá para jogar com intensidade tendo um lateral esquerdo de 36 anos. Então espero eu que o Edmar vai ficar, mas que não esteja nos planos para ser titular e nem reserva, se possível, do Vasco para 2023. Orlando City encaminha a contratação do volante Juninho por empréstimo de 1 ano. O Juninho está indo para a MLS. Eu já tinha falado aqui em outros vídeos do canal que achava que o Juninho realmente não seria aproveitado no Vasco para 2023. É um jogador que tem muito potencial, com perdão do trocadilho aí da música Vai Juninho, mostra seu potencial. É um jogador que tem muito potencial, mas infelizmente não demonstrou no Vasco, não conseguiu engrenar, não conseguiu ter sequência. Infelizmente é um jogador, uma promessa que não vingou ainda por enquanto. Espero que ele coloque a cabeça no lugar aí na MLS, tenha de repente um tratamento diferente, possa evoluir aí mais na parte psicológica e recuperar a carreira dele, porque é um jogador realmente talentoso que infelizmente não rendeu. O Vasco está com uma parceria legal, aparentemente com o Orlando City.
As diretorias têm se conversado bastante, apesar do amistoso que a gente vai fazer lá nos Estados Unidos não ser com o Orlando City, a gente vai jogar com o Inter Miami, que é o time do David Beckham, mas o Vasco parece estar uma proximidade com o Orlando City. O Júnior Urso está vindo de lá para cá, ele rompeu o contrato, está vindo de graça, e espero que também seja para o Vasco aí uma oportunidade de se aproximar com clubes não só dos Estados Unidos, mas de outros lugares. A internacionalização da marca do Vasco é muito importante aí, até para a gente comprar, trazer jogador, vender jogador, e não só por isso, várias coisas aí que podem trazer bons frutos para o Vasco, essa internacionalização. Vai ser bacana para o Juninho essa experiência na MLS, ele está indo emprestado com opção de compra, se der tudo certo, de repente ele volta mais pronto aí para poder ser útil ao Vasco, ou de lá ele vai vendido para algum lugar. O Juninho está indo para o time B do Orlando City, é um time que joga lá, normalmente joga as Copas, mas treina junto, tudo junto, mas é um time que normalmente joga as Copas por lá. Se desenvolver ele, pode jogar pelo time A. O time A do Orlando City tem tido bons resultados, o Júnior Urso estava lá, foram campeões aí uma época dessa, o Pato estava lá também. Não é um time bobo não, o Juninho vai, para ter vaga lá, o Juninho vai sofrer. E Yuri Lara já comunicou a Paulo Brax que recebeu proposta de clube japonês e deve deixar o Vasco. Cara, o Yuri Lara foi outro que a gente já tinha comentado aqui no canal, que o silêncio podia ser um sinal de que ele não ia permanecer no Vasco. Não se falava nada de Yuri Lara, nem de renovar, nem de não renovar. E eu falei, por estar esse silêncio assim, esse marasmo, provavelmente ele tem a proposta e está estudando. O Yuri Lara, se for para o futebol japonês, é uma perda porque é um jogador que a gente gosta, que é um jogador que se dedica ao leão dentro de campo, mas é um jogador que não ia ser titular na Série A. É um jogador que talvez ficasse no banco ali para entrar num jogo que a gente precisasse defender, mas ele não tem qualidade técnica para jogar na Série A. Eu tinha falado aqui que a gente não pode ter um primeiro volante que não sabe tocar a bola, que não tem domínio de bola, que é um perigo a gente jogar a Série A, porque o nível é muito lá em cima, ele vai perder essa bola e a gente vai tomar contra-ataque toda hora em cima dele. Então, infelizmente, o Yuri Lara realmente não seria tão útil assim para o Vasco. Se tiver indo lá para o Japão para poder evoluir também, é um jogador que merece, é um cara humilde aí, foi o primeiro time grande da carreira do Yuri Lara, ele já não é tão novo assim, então, se ele puder fazer o pé de meia dele, ir lá para o Japão, a gente tem muito a agradecer ao Yuri Lara pelo tanto que ele se dedicou ao Vasco, mas que ele vá, seja feliz lá no Japão e consiga resolver a vida financeira dele por lá. Infelizmente, para a Série A no Vasco não ia dar. Para o lugar do Yuri Lara, o canal Atenção Vascaíno noticiou que o Vasco está trazendo o volante Patrick de Luca do Bahia. É um jogador de 22 anos, base do Palmeiras. Ele foi titular nas 2 últimas temporadas do Bahia, tanto no ano do rebaixamento, quanto 2022 agora, quando o Bahia subiu para a Série A. Teve boas passagens, bons momentos no Bahia, mas no final agora está saindo muito criticado. Como qualquer jogador de 22 anos que não é um extra classe, ele oscilou, é normal. O que eu estudei do Patrick de Luca aqui é que ele tem uma saída de bola muito melhor que a do Yuri Lara, é um jogador que sabe jogar, tem um bom passe longo, chuta de fora da área, mas eu não sei se ele tem a mesma pegada do Yuri Lara. Não é um jogador que vem para ser titular do Vasco, é um jogador que vem para compor elenco e principalmente para, se der tudo certo, se tornar em um ativo do clube, porque é um jogador de 22 anos, faz 1 ou 2 boas temporadas aí, a gente consegue vender ele também para fazer um caixa aí. O objetivo da 777 realmente é contratar jogadores que podem se valorizar e fazer dinheiro. Os caras querem ter lucro, e isso não quer dizer que vai ser ruim para o Vasco, porque eles vão contratar jogadores com potencial e eles só vão ter lucro se o jogador jogar bem e se destacar. Então não tem problema a intenção deles ao contratar. Se o jogador se destacar, vai ser bom para a gente vai ter resultado esportivo e eles vão ter o resultado financeiro deles. Esse jogador ele foi treinado pelo Mano Menezes, na passagem do Mano Menezes pelo Bahia, e o Mano Menezes pediu a contratação dele no Internacional. E ele preferiu vir para o Vasco, porque escutou o projeto do Vasco e achou mais vantajoso para a carreira dele. Então, assim, é um jogador que foi criticado no Bahia no final, mas no início ele era muito elogiado no Bahia, e o próprio Mano Menezes, que foi treinador dele no Bahia, pediu a contratação dele no Internacional, mas ele está vindo para o Vasco. Provavelmente ele está vindo para ficar no lugar do Yuri Lara, e a minha opinião é a mesma que eu tinha sobre o Yuri Lara. É um jogador que vai compor bem o elenco, mas não dá para ser o titular ainda. O Barbieri, ele monta os times dele com um cão de guarda ali, um primeiro volante. Lá no Bragantino, nas últimas temporadas, ele tinha o Raul, que é excelente, inclusive já passou pelo Vasco e está sondado no Vasco. Se for um jogador que venha, vai ser para ser titular. Mas o Barbieri faz questão de ter um cabeça de área, um primeiro volante. Ele não faz questão de ter um camisa 10. Ele pode jogar com cabeça de área 2 meias centrais, que pode ser
o Raul com o Andrei e o Júnior Urso, não tem problema. Ele não faz questão de ter um camisa 10, mas ele faz questão de ter um cão de guarda, um cabeça de área. Quando ele tinha o Claudinho lá no Red Bull, ele jogava com camisa 10. Quando o Claudinho saiu, ele passou a jogar com 2 meias centrais. São as táticas aí que o Barbieri costuma utilizar. Eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal analisando o modelo de jogo do Barbieri e o que a gente tem hoje para oferecer para ele e o que a gente vai precisar contratar para fazer o estilo de jogo do Barbieri, tá? Eu dei uma estudada aqui sobre a tática dele, as táticas que ele usa, eu vou mostrar para vocês o que o Vasco tem a oferecer para o Barbieri no atual elenco e o que o Vasco vai precisar buscar no mercado para completar a estratégia do Barbieri, tá bom? Mas vamos seguindo aqui por enquanto. Então sai o Yuri Lara e chega Patrick de Luca, ainda não confirmadas, tanto a saída do Yuri Lara quanto a chegada do Patrick de Luca ainda não estão confirmadas, mas parece que vai acontecer mesmo. Vasco estaria interessado no goleiro Rodrigo Rey, do Gimnasia da Argentina. É mais uma notícia aí, mais uma cavada no Vasco. O Vasco já está chegando, acho que quase a 100 jogadores especulados, já passamos de 80 há muito tempo, já deve ter passado dos 90. Quando a gente chegar a 100 jogadores especulados, vou fazer um bolinho aqui em casa, vou cantar um parabéns, porque contratação mesmo a gente não tem nada, né? Então, mais um goleiro especulado aí, Rodrigo Rey. Além do Rodrigo Rey, a gente tem especulado nesse momento o Kehler do Internacional, que aparentemente é um negócio bem difícil. A gente tem especulado o Marcelo Groi, que é um goleiro que está na Arábia de 35 anos, eu não tenho confiança, mas está especulado no Vasco e nesse momento parece ser um dos favoritos. A gente tinha o Rafael do Atlético Mineiro, que já foi para o São Paulo, então é mais um que não vem para o Vasco, tá? Eu já tinha falado aqui no canal que ele não está no Vasco, ele inclusive nem está na nossa planilha aqui de elenco. Se você não sabe que planilha é essa, tem 2 vídeos aqui no canal, um de análise do nosso elenco e outro vídeo de análise das especulações. Ali a gente montou uma planilha onde tem o elenco do Vasco atual, que precisa inclusive ser atualizado, e tem também todas as especulações do Vasco ali, quem vem, quem não vem, quem vem, quem não vem, eu não sei, né? Mas quem pode vir, quem já está descartado. Então, se você não viu esses vídeos, dá um pulinho lá, procura aí no canal, não está difícil de achar, você vai ver lá esses vídeos, tá bom? Vamos seguindo. Vasco! Volante Facundo Cruzpidi, do Arsenal de Sarandi, interessa ao Vasco. Desculpa a pronúncia aí do sobrenome dele, ele é argentino, mas com sobrenome aparentemente polonês. É mais um jogador especulado no Vasco, é um volante, aparentemente primeiro volante. Ainda não tem muita informação, vamos ver se vai esquentar, se vai esfriar essa especulação. Se esquentar, a gente faz uma análise melhor aqui do jogador, tá bom? Zagueiro Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, segue nos planos do Vasco. Gente, Atlético Paranaense, como eu já falei inúmeras vezes, é um dos poucos times que vende jogador para concorrente aqui no Brasil, mas não vende barato, vende caro. O próprio Urubu foi lá buscar o jogador lá, pagou caro para trazer, mas eles estavam com dinheiro sobrando, trouxeram o zagueiro lá, trouxeram o goleiro, trouxeram um monte de gente, mas pagando caro. O Vasco está querendo comprar jogador do Atlético Paranaense, mas o Vasco não está disposto a pagar caro em um jogador, então a negociação está emperrada. Terãs está emperrado, Pedro Henrique está emperrado, tem um menino lateral direito lá, Kelvin, também muito bom jogador, que o Vasco está interessado, está emperrado. Vamos ver se vai andar essas especulações do Atlético Paranaense, mas eu particularmente acho bem difícil, torço para dar certo, mas acho difícil. O Atlético Paranaense é um clube que vende jogador para clube brasileiro, mas não vende barato, e nem tem que vender barato também, são ativos dos caras. Esse Pedro Henrique eles compraram por 1 milhão de euros e agora eles querem vender por 4 milhões de euros, eles estão certos, mas vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. Mas os jogadores do Atlético Paranaense que interessam ao Vasco são Pedro Henrique, Terãs e Kelvin, os 3. E os 3 são de 20 milhões para cima. Vamos ver se o Vasco vai fazer esse investimento. Vasco estaria fora da disputa pela contratação de Wellington Rato, que deve acertar com o São Paulo. Eu já tinha noticiado aqui no canal que tanto o empresário do Wellington Rato quanto o próprio Wellington Rato já tinham feito algumas declarações dizendo que eles tinham tudo bem adiantado com o Vasco e que faltava o Vasco procurar o Atlético Goianiense. Essa procura ao Atlético Goianiense, aparentemente por baixo do Vasco, não aconteceu. Então o Vasco, eu já tinha falado para vocês que o Vasco talvez tivesse perdido o interesse no jogador, porque eles estavam esperando o Vasco se acertar com o Atlético Goianiense e o Vasco nem sequer tinha entrado em contato com o clube. Então esfriou realmente a disputa pelo Wellington Rato. Tá rolando aí um leilão, Fortaleza, São Paulo, tem um time de fora também, e o Vasco, pelo que tudo indica, vai tirar o time de campo e não vai mais disputar pelo Wellington Rato. O Wellington Rato foi jogador do Barbieri em 2 ocasiões, tá? Tanto no Red Bull Bragantino quanto no Audax. E se o Vasco está desistindo da contratação é porque o próprio Barbieri já não aprovou a contratação do Wellington Rato, que o Vasco estava esperando a sinalização do Barbieri para entrar em contato com alguns jogadores. Imagino eu que entre esses jogadores devia estar o nome do Wellington Rato também.
Para finalizar aqui, vou passar para vocês as últimas notícias. O Vasco está sondando um atacante colombiano do Talleres, da Argentina. É um ponta-direita alto do Talleres. Se esquentar a negociação, a gente souber de mais alguma coisa, a gente passa aqui para vocês. E o Léo Matos recebeu a proposta do Paulo Bratz para participar da parte de gestão do Vasco lá, fazer um estágio e tal, e aparentemente ele vai aceitar essa proposta. Essas duas últimas notícias são do Atenção Vascaínos. Se vocês não acompanham ainda o canal Atenção Vascaínos, corre lá, se inscreve, tem muita coisa boa lá para vocês acompanharem. E por enquanto é só isso, pessoal. Vou agradecer vocês aí, quem ficou até o final. Muito obrigado aí, se inscreve no canal, deixa o like, um abraço e saudações vascaínas.